Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o professor Fabrício Bolzan, que é palestrante exclusivo da rede LFG e vai comentar sobre o tema O futuro do funcionalismo público no país. Aproveito a oportunidade para lembrá-los que a nossa palestra é dividida em 3 blocos de 15 minutos, sendo que a primeira parte fica livre para todo o pessoal, independente da assinatura do conteúdo NET, e os outros blocos somente para o assinante do conteúdo NET. Professor Fabrício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Saulo, colegas do LivreNet, uma satisfação falar com vocês. Realmente, o tema do funcionalismo público no nosso país, os rumos que o direito está levando o funcionalismo público do nosso país, ele, na minha opinião, é um tanto quanto preocupante. E nos acende aí um sinal de alerta justamente para que possamos, como membros de uma sociedade, pressionar no que for necessário as autoridades públicas para não sucatear os direitos dos servidores públicos no nosso país. Nós, infelizmente, estamos nos deparando ao longo da história com emendas constitucionais que vêm, por exemplo, pondo fim aos proventos de aposentadoria, proventos integrais de aposentadoria do servidor. Estamos nos deparando, por exemplo, com leis do tipo Lei 12.618, de 30 de abril de 2012, que estabelece o regime de previdência complementar do servidor, com qual objetivo? Limitar os proventos de aposentadoria do servidor estatutário no mesmo tanto do regime geral da Previdência Social. Então, estamos nos deparando, meus caros, com situações que, na minha visão, são situações preocupantes e que nos requer aí uma maior atenção, nos requer um maior cuidado e ponderação nas suas interpretações, justamente para, conforme dito, não sucatear uma classe, uma categoria de profissionais tão relevante como é a categoria dos servidores públicos aqui no nosso país. Eu fui servidor estatutário, eu fui procurador efetivo de município e, infelizmente, me deparei com um plano de carreira que era totalmente desinteressante. Ou seja, hoje atuo na iniciativa privada, única e exclusivamente na iniciativa privada, porque não era atrativo para mim ser servidor público. Então, meus caros, estamos diante de uma situação que nos requer uma atenção maior e vou tratar com vocês aqui hoje temas relevantes lá do livro, da coleção Concursos Públicos Nível Médio e Superior. Nosso capítulo 3 do livro, que é uma coleção coordenada por mim, Fabrício Bolzan, e pelo professor Luiz Flávio Gomes, que envolve aí totalmente o funcionalismo público, municipal, estadual e federal, cargos nível médio e superior dentro da administração pública, em qualquer de suas esferas. Lá no capítulo 3, que trabalho nesse tema das páginas 44 a 89, nós destinamos ao capítulo de agentes públicos. E algumas questões são relevantes sobre esse tema, agentes públicos, principalmente em razão de julgados recentes do STF e do STJ, para que, nesse propósito de nos chamar a atenção e tomarmos cuidado, como membros de uma sociedade, para cobrarmos das autoridades públicas uma postura legítima. Postura legítima, por exemplo, quanto ao aspecto da greve do servidor público, ok? Quem pode fazer greve, quem não pode? Será que pode descontar a remuneração do servidor em relação aos dias parados? Como é que funciona isso, ok? Nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas. E o que está fora do número de vagas? Mas tem a demonstração da existência de vagas suficientes por causa de uma contratação temporária aqui, por causa de um serviço extraordinário constante ali, ok? Questão da estabilidade do estágio probatório. Isso tem repercussão direta na vida do servidor. Porque muitas vezes atingir um estágio probatório em 24 meses já tem direito à promoção.
E aí vem a STF, a STJ e fala, não, período do estágio probatório equivalente ao da estabilidade. Então, são vários temas que nós vamos trabalhar nestes blocos, neste encontro fantástico que me coloco aqui junto com os colegas do LivreNet. E o primeiro tema que quero trabalhar com os senhores, envolvendo agentes públicos, é a questão da competência para julgar conflitos envolvendo o servidor temporário. Por quê, meus caros? Quando a Constituição Federal foi alterada, lá no artigo 114, inciso 1º da Constituição, e disse que cabe à Justiça do Trabalho julgar as relações envolvendo os trabalhadores, inclusive os entes da administração pública, surgiu uma polêmica inicial no sentido de que, olha, toda e qualquer relação de trabalho com a administração passou a ser competência de quem? Da Justiça do Trabalho, ok? Quer o vínculo seja estatutário, quer o vínculo seja de emprego público, quer o vínculo seja de função pública, como é o caso do servidor temporário. Bom, e aí, meus caros, como que ficou a questão? Bom, vale lembrar que os agentes públicos, eles são considerados como gênero, ok? Essa nomenclatura, agente público, gênero, engloba o quê? Todos aqueles que desempenham uma atividade administrativa, transitoriamente ou não, com ou sem remuneração, ok? Então, dentro desse conceito amplo de agentes públicos, que pode ter um vínculo transitório ou permanente, pode receber algo ou nada receber e ainda assim ser considerado agente público, nós temos algumas espécies, como, por exemplo, os agentes políticos. Agentes políticos, que são aqueles que ocupam os primeiros escalões do governo, são aqueles que desempenham funções típicas de Estado nos termos da Constituição, e nós concordamos com a corrente que inclui no conceito de agentes políticos não só os chefes do Executivo, Municipal, Estadual, Federal, ou seja, prefeitos, governadores e presidente da República, também lá os deputados estaduais, federais, os senadores, os vereadores, não só esses consideramos agentes políticos, mas também aqueles que desempenham atividades típicas do Estado nos termos da Constituição, como membros da magistratura, e o mesmo raciocínio vale para os membros do Ministério Público, ok? Aliás, o STF já decidiu nesse sentido de incluir os membros da magistratura como membros dentro daquela classe de agentes políticos. Concordamos com essa corrente, apesar da polêmica existir em relação a esse tema. Bom, além dos agentes políticos, dentro do gênero agentes públicos, nós encontramos os agentes administrativos. Quem são os agentes administrativos? São de 3 subclasses. Temos os servidores estatutários, que são os detentores de cargos públicos, submetidos a um regime especial, uma lei específica, que é a Lei 8.112/90, no âmbito federal. Vale lembrar que cada município tem o seu estatuto próprio, cada município tem a sua lei específica, ok? Então, cada estado também. Então, quando falamos na Lei 8.112, vale para os servidores federais. Tanto que no nosso livro, Coleção Concursos Públicos Nível Médio Superior, temos por base as principais disposições da lei federal, Lei 8.112/90, pela impossibilidade de transitarmos por todos os estatutos de servidores de todos os municípios e de todos os estados no nosso país, ok? Então, no âmbito federal, servidor estatutário é regido pela Lei 8.112/90. Dentro da classe de agentes administrativos, ao lado do servidor estatutário, nós temos o empregado público. O empregado público, que é exatamente quem? O empregado público é aquele detentor de emprego público e mais, está submetido a uma lei geral. Que lei geral é essa? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ok? E por fim, dentro de agentes administrativos,
Ao lado do servidor estatutário, ao lado do empregado público, nós temos o servidor temporário, que é o objeto desse primeiro tema do nosso encontro de hoje. E o servidor temporário, que tem fundamento na Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 9, ele desempenha função pública, não é nem cargo nem emprego, é função pública, e é contratado por tempo determinado para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público. É o 37, inciso 9 da Constituição Federal. E só para fechar, dentro de agentes públicos, gênero, além dos agentes políticos e dos agentes administrativos, nós temos os particulares em colaboração com o Estado, ok? E aí entram os agentes honoríficos, mesários, jurados, os agentes delegados, que são os titulares das serventias notariais extrajudiciais. Na nossa opinião, também são os concessionários e permissionários do serviço público. Nós temos os gestores do negócio público, que são os agentes de fato necessários, ok? Ou seja, aqueles particulares que desempenham uma função pública porque chegaram antes do que as autoridades públicas no local dos fatos. Isso tudo para contextualizar que dentro da classe agentes administrativos, que nós temos o servidor estatutário, o empregado público e o servidor temporário, tem essa discussão a respeito da questão: quem é competente para julgar os conflitos de interesse? Com a alteração do artigo 114.1 da Constituição Federal, deu a entender inicialmente que, olha, toda e qualquer relação profissional entre a administração e seus funcionários, qualquer que fosse o regime estatutário, seletista ou do próprio servidor temporário, tudo entraria onde? Entraria na competência da Justiça do Trabalho. E não foi isso que prevaleceu. O Supremo Tribunal Federal deixou bem claro que competência da Justiça do Trabalho é apenas de quem? É apenas da relação envolvendo empregados públicos, portanto, servidor seletista, regido pela CLT e a administração. O servidor estatutário, justiça comum, não é a Justiça do Trabalho. O servidor temporário, justiça comum. E aí muita discussão a respeito do quê? Do servidor temporário. Até que o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 573.202, recurso extraordinário 573.202, lá no ano de 2008, foi muito claro ao decidir o quê? Em regime de repercussão geral. Olha, competência para resolver os conflitos entre servidor temporário e a administração é da Justiça Comum, ok? Isso mesmo, Justiça Comum é a competente para processar e julgar causas instauradas entre poder público e seus servidores submetidos ao regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição e também após a Constituição de 88, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição de 88. Então, nesse recurso extraordinário, 573.202, e aí a possibilidade da internet, né? Você me vendo aqui, você pode pôr pausa, entrar no site do Supremo e pegar esse julgado aqui. Isso é interessante. Nesse julgado aqui, regime de repercussão geral, competência da Justiça Comum, ok? Mais recentemente, no agravo de instrumento 784.188, o Supremo também entendeu da mesma forma. Mas um cuidado. O STJ, no conflito de competência 116.308, conflito de competência 116.308, julgado no dia 8 de fevereiro de 2012, fez a seguinte pontuação: olha, a Justiça do Trabalho pode ser a competente para resolver conflitos envolvendo servidor temporário e quem? E a administração.
Quando que para o STJ, em julgado recentíssimo, a competência seria da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum? Quando a lei local que regulamentar a contratação do servidor temporário deixar bem claro que todos os direitos desse trabalhador temporário serão regidos pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Por quê, meus caros? Quando nós falamos na lei que regulamenta a relação entre administração e servidor temporário, muitas vezes essa lei é uma lei específica, como existe lei específica no âmbito federal, e traz lá direitos e deveres a esse servidor temporário. Que o Supremo já disse, regime jurídico-administrativo. Aí um vínculo jurídico-administrativo, muito próximo do estatutário. Mas o STJ lembrou, pode ser que a lei estabeleça o quê? Quando for falar dos direitos e deveres do trabalhador, do servidor temporário. Todos os direitos e deveres desse servidor temporário serão regidos pela CLT. Para o STJ, nesse conflito de competência 116.308, julgado no dia 8 de fevereiro de 2012, quando a lei local remeter os direitos e deveres do servidor temporário à CLT, a consolidação das leis do trabalho, aí a competência será da Justiça do Trabalho. Ok? Então, fechando o raciocínio, para o STF, para o próprio STJ, regra, relação entre servidor temporário e administração, justiça comum, por causa do vínculo jurídico-administrativo que existe entre eles, muito próximo do vínculo estatutário. STJ recentemente, se a lei que regulamentar a relação entre servidor temporário e administração remeter os direitos e deveres do servidor temporário à CLT, aí a competência será da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Bom, esse é o nosso primeiro bloco. Voltaremos com o direito de greve do servidor, voltaremos com a contratação de aprovados dentro do número de vagas e até fora do número de vagas nos próximos blocos. Até mais!